meus amados e queridos irmãos, da parte de Jesus Cristo, nesta noite, mais uma vez, juntos e misturados para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. A palavra nos convida cada dia mais a sermos sal, a sermos luz, a sermos verdadeiramente impactados pelo poder que vem dos altos céus. Queremos agradecer a Deus pela sua imensa e infinita graça. Queremos dizer para você, meu amado, que diante de tantas adversidades e tempestades, não podemos perder o nosso foco. E o foco é estar na presença do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia, que é a palavra de Deus viva e eficaz, nos conclama a cada dia, a cada instante de nossas vidas, a estarmos indo cada vez mais para perto da sua presença. Eu quero dizer para você que Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa eu tenho plena certeza: Deus está aqui para ouvir o meu e o seu clamor e vir como socorro bem presente no tempo de angústia. Quero agradecer a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo, por cada amiga que tem orado pelo nosso ministério, que tem pedido a Deus que esse tempo de dificuldade passe o mais rápido possível. Ei, você precisa unir as forças. É aquilo que nossa irmã Lucidinéia disse. Se cada um de nós dermos um pouco mais ao Senhor de nosso tempo, com toda certeza, o Evangelho será pregado e a nossa igreja será uma igreja cada vez mais forte e firmada na palavra e na presença do Senhor. Vamos estar orando. Vamos estar orando porque Deus tem nos abençoado. Temos que estar orando porque Deus tem, com sua imensa vontade e misericórdia, tem derramado inefáveis graças e bênçãos sobre cada um de nós. Agradecer a Deus pela vida do Fábio, esposo da nossa irmã Rita, que já está em casa, graças a Deus, curado do Covid. Irmãos, agradecer a Deus pela netinha da nossa irmã Gleide, que já nasceu também. Então, existem motivos de darmos glórias e glórias e glórias ao Senhor. Ei, Deus está ouvindo a sua e a minha petição. O que não podemos é desistir. Quero falar com os jovens, quero falar com as senhoras, quero falar com os homens, com os adolescentes, todos. Vamos nos unir em oração. Vamos nos colocar à disposição como um povo que comunga a mesma fé, que tem o mesmo desejo. A Bíblia diz: se o povo que clama pelo meu nome orar, então ele dos altos céus ouviria e sararia a nossa terra. É tempo de orarmos juntos, pedindo a Deus que faça algo diferente, pedindo a Deus que o nome de Jesus seja glorificado nesta terra. E sabe quem é que deve fazer isso? Eu e você, povo de Deus, povo escolhido para falar com intrepidez e ousadia acerca dos grandes feitos do Senhor. E falar como disse ali o profeta Jeremias em Lamentações: quero sempre, sim, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Cada dia mais, irmãos. Nós necessitamos não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para Jesus Cristo, autor e consumador da minha e da sua fé. Neste culto, eu quero que você, juntamente comigo, esteja orando. Se derrame diante do Senhor. Faça de cada momento deste um momento real e verdadeiro, queridos, de quebrantamento diante do Senhor. Precisamos urgentemente, de maneira assim muito rápida, estar indo aos braços do Pai. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pelas suas
imensas e maravilhosas bênçãos. Podemos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nos reunimos como Tua igreja para agradecer pelas grandes dádivas de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelas curas que o Senhor tem feito na vida de tantos homens e mulheres. Pedimos que o Teu consolo seja presente na vida de cada um daquele, Deus, que tem hoje vivenciado momentos tão complicados e difíceis. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que a Tua presença faça toda a diferença. Pedimos, Senhor Deus, que o toque do Teu Espírito Santo nos desperte como igreja de Cristo. Que nos faça, Senhor Deus, nos levantarmos como verdadeiros atalaias, como verdadeiros arautos do Senhor e proclamemos com ousadia e intrepidez que o tempo do Senhor está chegando, que o dia do Senhor está próximo e que em nome de Jesus veremos grandes bênçãos e milagres e curas e transformações no seio do nosso país. Põe as Tuas mãos poderosas e santas, Senhor. Cobre e guarda o Teu povo. Continua, Senhor Deus, nos fortalecendo nesta caminhada, porque sabemos que as adversidades virão, mas maior é o Deus que nós servimos, que há de nos proteger e nos guardar pela destra do Teu poder. Abençoa as nossas vidas. Abençoa o ministério, Senhor, a minha vida, a vida do pastor Raimundo, das missionárias, Senhor. Abençoa, Deus, a vida de cada membro, de cada homem e mulher do corpo de Cristo, da primeira igreja batista em Vila Canária. Abençoa a vida deste homem, desta mulher que agora está, Senhor Deus, nos assistindo. Senhor Deus, faz algo novo acontecer, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, também queremos conclamar você a estar nos ajudando, a estar verdadeiramente ouvindo a voz de Deus. Compartilhe o nosso vídeo, compartilhe, queridos irmãos, para que em nome de Jesus esta palavra chegue a muitos corações. E eu não posso deixar de dizer também que nós continuamos como Igreja de Cristo, precisando da sua auxílio, da sua ajuda com dízimos e ofertas. Então você, que é membro da primeira igreja batista em Vila Canária, que conhece o nosso trabalho ali, esteja nos auxiliando, esteja devolvendo dízimos e ofertas que é para o Senhor, para a manutenção da casa do Pai. Amém? E dentro desses avisos breves, queremos nesse instante convocar você a abrir a sua Bíblia lá no livro segundo o Evangelho segundo, melhor dizendo, o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 8. E o verso é o verso 23 até o verso 27, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os discípulos: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, esse texto aqui é um texto que nos convida a olhar além da tempestade. É um texto que nos convida verdadeiramente a entender que a vontade de Deus é boa e perfeita. E a pergunta é: onde está a minha e a sua fé? Onde está o nosso coração? Nesses momentos de adversidade, nós precisamos olhar e entender de que tudo é possível aos que creem. Jesus fala com seus discípulos, chamando-os para entrarem no barco, para ir para o outro lado do mar da Galileia. E há algumas coisas interessantes. O mar da Galileia é um mar que, na verdade, é um lago de água doce, também conhecido como o Lago de Genezaré. E ali acontece algo que era frequente, ou aconteceu algo que era frequente, tempestades virem. Mas elas vinham de maneira sorrateira, como tem sido nesses dias.
A tempestade, ela não diz nem hora nem momento para chegar na minha e na sua vida. Às vezes, como aconteceu ali com os discípulos, ela chegou de uma forma repentina. E este mar está abaixo do nível do mar, aproximadamente 213, 215 metros. É também cercado por quase todos os lados por altas montanhas que formam uma poderosa calha ou túnel quando os ventos sopram em certos momentos e ocasiões. Em dado momento, esse vento que ali pode ser muito calmo, mas de repente pode se transformar em uma grande tempestade, uma inesperada tempestade. E assim muitas vezes é a forma que acontece nas nossas vidas. A tempestade, querido, ela pode chegar a qualquer momento e nós podemos então sermos surpreendidos por ela. Você talvez pergunte, mas pastor, eu nesse momento estou vivendo uma tempestade emocional, eu estou vivendo uma tempestade financeira, eu estou vivendo uma tempestade familiar. Queridos, a tempestade quando chega, ela quer nos afundar. Como um texto aqui nos fala que quando essas ondas começaram a bater, os discípulos ficaram assustados, temerosos, com medo. Eu sempre digo que o problema não é ter medo, é deixar que esse medo atrapalhe a nossa vida. É deixar que esse medo nos paralise. Mas nessa passagem, queridos irmãos, há algumas lições extraordinárias que nós precisamos entender. Precisamos dizer a Deus a verdade. Sejamos verdadeiramente sinceros diante de Deus. Não podemos ser tentados, irmãos, a pensar que algo errado está conosco quando temos medo. Ao contrário, eu e você precisamos entender que quando chegamos diante de Deus e falamos a verdade, quando chegamos diante de Deus e dizemos a Deus o que sentimos, então em nós há a honestidade, em nós há a sinceridade. E muitas vezes nós temos sido sinceros diante de Deus. Muitas vezes temos sido realmente aqueles que chegam diante de Deus e abrem o coração. Talvez nesses dias que a tempestade desta pandemia bateu na minha e na sua porta, que quando essa tempestade chegou, ela mudou todo o foco da nação. Me lembro, queridos irmãos, que logo no início, as pessoas estavam ali abruptas, as pessoas estavam ali ansiosas para irem comprar álcool gel. E chegou o absurdo de estarem vendendo a R$30, 500 ml. Mas hoje, você já compra R$6. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas estavam sendo levadas pelo medo. O medo cega. O medo faz com que a gente não consiga olhar as condições gerais. Mas, queridos, nós podemos ser encorajados ao saber que todos os grandes homens de Deus, em algum momento das suas vidas, tiveram dificuldade, tiveram medo. Nós precisamos ser honestos, sinceros e admitir que as tempestades, de maneira frequente, elas nos trazem medo, elas nos trazem muitas vezes, queridos irmãos, receios. E a Bíblia nos ensina por 365 vezes, não temas. Sabe por quê? Porque a cada dia, a cada instante das nossas vidas, a gente precisa não temer. A gente precisa entender que aquela palavra verdadeira e real de Deus que foi dada é para mim e para você. Não temas, porque eu sou contigo. E muitas vezes nós temos desistido. Muitas vezes nós temos olhado para trás. Muitas vezes nós temos feito um caminho não de ir ao encontro, mas de desistir. Ei, não é tempo de desistir, não. É tempo, cada vez mais, de não deixar que nada nem ninguém possa nos tirar o desejo, o prazer de estar na presença de Deus. Quando nós
ouvimos a palavra. Precisamos não nos desviarmos dela, ao contrário. Você lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear e umas sementes caíram em lugares que não germinaram. Nós precisamos ter cuidado para não deixar que os cuidados desta vida, que os medos e receios nos sufoquem e nos matem e não nos deixem chegar naquilo que Deus já preparou para mim e para você. Naquele dia, Jesus fala com seus discípulos e os convida a entrarem no barco. É interessante que o texto nos diz que os discípulos foram, em outras versões diz que outros barcos também o seguiam. Jesus estava ali no barco, querido, com seus discípulos. Ei, Jesus está neste barco comigo e com você. No barco de nossas vidas, Jesus continua ao nosso lado. Mas a gente precisa entender que cada vez mais nós necessitamos de compreender que a pessoa maravilhosa de Jesus não nos deixa, mesmo diante das tempestades. E Jesus nos pergunta, querido, quando nós estamos temerosos, quando nós estamos com medo diante das adversidades, Ele nos pergunta onde está a minha e a sua fé. Nós temos fé, sim, mas muitas vezes nós estamos colocando-as no lugar errado. Onde está a sua e a minha fé? O Senhor está a nos perguntar. Muitas vezes a tempestade, ela quer nos conduzir, ou melhor, muitas vezes a tempestade pode nos conduzir a quem pode solucioná-la. Você pode perguntar, mas pastor, como assim? Os discípulos estavam ali com Jesus. Os discípulos estavam ali, queridos, realmente buscando a face do Senhor Jesus. Os discípulos estavam ali clamando. Eles poderiam lutar sozinhos. Eles poderiam fazer tudo sozinhos. E talvez em alguns instantes das suas vidas ali, eles tivessem tentado agir na força do seu braço. Talvez naquele instante eles quisessem dominar a tempestade com a sua própria força. Mas, queridos, o texto nos convida a entender que no momento de crise, no momento de tempestade, no momento de adversidade, nós não podemos estar sozinhos com nossas próprias forças. Precisamos ir buscar aquele que tem todo o poder. E sabe o que é que acontece? Os discípulos, eu posso imaginar, indo de um lado para o outro, procurando fazer da sua forma, da sua maneira. Mas aí chega um determinado instante que eles dizem, ei, pai, aí, peraí um pouco. Porque nós estamos lutando contra essa tempestade com a nossa força. Vamos buscar auxílio quem pode auxiliar. E o texto diz que Jesus estava dormindo, queridos. E então ele diz, mestre, não te dá que morramos, que perecemos. E Jesus então se levanta. Sabe por quê, queridos? O necessário ali era os discípulos entenderem que existia ali um Deus Todo-Poderoso. Ali eles precisavam entender que a tempestade estava batendo sobre eles. Mas a tempestade não os matou, ao contrário, fez com que eles fossem na direção daquele que pode resolver todas as coisas. Ei! Você tem buscado solução onde? Você tem buscado força onde? Aqui está a nossa direção para vencer a tempestade é ir ao encontro de Jesus. Entrega teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará.
Aleluia. E você, meu querido? Diante desse tempo de tempestade, diante desse tempo de adversidade, você tem ido ao encontro de quem? Será que você está sucumbindo diante da tempestade? Fazendo como logo no início os discípulos fizeram, indo de um lado para o outro? Mas agora é o tempo de chegarmos diante de Jesus e falarmos a verdade. Ei, Senhor, estou com medo. Senhor, estou perecendo. Esse barco vai afundar. E aí o Senhor se levantará com poder e grande glória e vai dizer: olha, o texto nos faz uma pergunta. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então o Senhor Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Observe que Jesus diz assim: vocês não têm fé. Observe que Jesus diz assim: olha, a fé de vocês não existe. Ao contrário, ele diz pequena fé. Ou seja, Deus está aqui, queridos. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Independente do tamanho dela, mas precisamos depositá-la no Senhor. Era isso que Jesus estava falando com os seus discípulos. Era isso que Jesus estava conclamando os seus discípulos, dizendo: olha, vocês têm uma fé, mas precisam exercitá-la de maneira real. Ei, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo, queridos, de, em meio a essa crise, a essa tempestade que está nos atingindo, eu e você estamos correndo para onde ou para quem? Precisamos correr sim, precisamos ir sim, mas ao encontro daquele que pode todas as coisas. O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor da glória. Queridos, muitas vezes nós temos corrido, mas na direção errada. Nós temos ido, mas não para buscar a solução naquele que tem. Queridos, se você e eu estivermos passando por uma tempestade, nós precisamos buscar auxílio de Deus. Você deve correr para aquele que realmente tem todo o poder, tem toda a condição de suprir a minha e a sua necessidade. Se nós estivermos passando por uma tempestade, é tempo agora de nos volvermos para Deus. Se estivermos passando por uma tempestade, é tempo de buscar auxílio e força no Senhor. O salmista já diz: uns confiam em carro e outro em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor. Ei, diante da tempestade, vá buscar o Senhor. Diga a Ele a verdade. Diga a Ele tudo o que está acontecendo. Entregar, querido, significa dar a Ele. Entregar significa pôr nas mãos dele. Ei, você tem posto nas mãos do Senhor a sua vida. Essa tempestade que está batendo aí, ela tem solução. Ah, pastor, está difícil. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nos disse que neste mundo teríamos dores e aflições, mas que nós deveríamos sim saber fazer o quê? Ter bom ânimo. É saber que não estamos sós. É saber, queridos, que a tempestade, quando chega, ela quer nos colocar para baixo. Mas quem sabe, também não será uma outra oportunidade. A oportunidade de corrermos para a presença daquele que pode todas as coisas. O salmista, no Salmo 107, nos diz assim: os que descem ao mar em navios mercados nas grandes águas, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobe aos céus
descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cabaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clama ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os levam ao seu porto desejado. O verso 28 do Salmo de número 107 diz: então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os livra das suas dificuldades. Ei, nós precisamos clamar ao Senhor, buscar auxílio nele. Precisamos buscar a Deus de forma mais real e verdadeira. Deixarmos, queridos, toda a malícia de lado. Deixar tudo aquilo que tem muitas vezes nos engondado. Deixar tudo aquilo que tem muitas vezes nos cercado e muitas vezes nos paralisado. Se você quer olhar, olhe sim, firme aos céus e diga: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. E uma coisa importante, querido, que nós não podemos abrir mão é de entender que Jesus está conosco. Os discípulos, eles por um momento tiraram a visão de Jesus e colocaram a visão na tempestade. Eu quero lhe dizer algo, queridos. Nesses dias de muita pandemia, nesses dias de adversidades, onde pessoas têm ficado doentes, onde pessoas têm perdido o tino, onde pessoas têm perdido a direção, onde pessoas estão achando que tudo isso nunca vai passar, que essa tempestade vai ser eterna. Eu quero lhe dizer com toda a autoridade da palavra de Deus: diante dessa tempestade, diante dessas adversidades, Jesus está ao nosso lado. E o que nós precisamos é entender que jamais estaremos sós, que jamais estaremos sozinhos nessa peleja, querido. Nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado e nós devemos buscá-lo. Nós devemos chamar a sua atenção, como os discípulos ali fizeram. Eles entendiam do mar, eles conheciam tudo aquilo. E na minha visão, o que faz com que aqueles discípulos entrem no barco é saberem que Jesus estava ali com eles. Na tempestade, Jesus estava com eles no barco. Sabe o que isso diz para mim e para você? Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sós, irmãos. Nós não estamos sozinhos, não. Nós temos Deus ao nosso lado. Jesus está conosco. E precisamos focar a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa. Você tem olhado muito para as tempestades. Você tem olhado cada dia mais para esses números que são terríveis. Cada dia que você começa a se alimentar disso, mais medo você sente, mais distante você fica. Mas agora é o tempo de você mudar, é o tempo de você focar a sua fé naquele que lhe fortalece. Jesus é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e Ele nunca, jamais nos abandonará. Ele jamais, nunca nos deixará. Ao contrário, Jesus sempre será o nosso único e verdadeiro Deus. Jeremias 29:11 diz assim para mim e para você: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jesus está a atravessar comigo e com você as tempestades da vida. E o que nós precisamos ter, queridos irmãos, é a força real e verdadeira de que Ele sempre vai ser o motivo da nossa perseverança e da nossa fé.
Vamos buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está aqui hoje para ouvir a minha e a sua súplica. Mas o que é que eu tenho desejado? O que é que eu tenho buscado nesses dias? O que é que eu tenho colocado no meu coração? Queridos, encha-se agora da nova esperança, renove-se no Senhor, busque a sua face, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós precisamos entender com toda sapiência espiritual de que não estamos sozinhos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Na tempestade, ali no barco, ele estava com os discípulos. Ei, Jesus está aqui. E o que eu e você precisamos era abrir os nossos corações para deixá-lo ser Senhor absoluto de nossas vidas. Ei, onde está a tua fé? Hoje, o meu desejo é que a sua fé esteja firmada em Cristo Jesus. E ele termina falando com os discípulos e dizendo: onde está a sua pequena fé? Sua fé não precisa ser do tamanho daquele ou daquela. Do tamanho daquele ou daquela. A sua fé precisa estar simplesmente focada no alvo maior, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, querido, a minha oração é de que você agora entenda que as tempestades baterão no barco das nossas vidas, mas Jesus estará ali. E nós precisamos ir ao encontro dele. Porque ao encontrarmos com Jesus, ele vai dar a direção e nos fazer ter a paz que excede todo o entendimento. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse instante nós te louvamos e te engrandecemos. Por mais uma vez a tua palavra falar aos nossos corações e nos fazer, Deus, entender que sem ti nada podemos fazer. Deus eterno, toma em tuas mãos cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada amigo e amiga que agora está, Senhor, orando conosco, pedindo, Deus, que a sua fé esteja sendo firmada cada vez mais em Ti, para que as tempestades desta vida não nos tire, Senhor, o desejo de continuar na Tua presença e de buscar sempre auxílio em Ti. Continua nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu quero que você levante sua mão agora e assim abençoe e seja abençoado mutuamente, dizendo assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Cristo reine sobre o teu coração e que você possa agora não olhar as tempestades, mas possa fincar o teu olhar em Cristo Jesus e dizer assim para Ele: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Amém e amém. Vamos também agora, nesse instante, terminar, encerrar este culto com a certeza única de que a minha e a sua fé está agora fincada em Cristo Jesus. Vamos orar, encerrando esse trabalho e agradecendo a Deus pela oportunidade maravilhosa dele nos proporcionar esse encontro com Ele. E eu encerro dizendo assim, abençoando com uma bênção apostólica, que diz assim: que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações e a comunhão do seu Santo Espírito esteja aqui em toda a vastidão da terra, onde homens e mulheres se reúnem para adorar o único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos, Pai. Amém. Amém. Tenha uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de fé convicta de que a tempestade vai passar, porque Jesus está conosco neste barco. Que Deus nos abençoe sempre. Amém
e amém.